Muito bem. Então, vamos lá. Gente, como eu falei, tudo que a gente vai comentar aqui é válido para qualquer banca, tá? Inclusive a questão 1 que a banca CESP sempre cobra, CESP, Sebrasp, IBAN, IDECAN, é um conteúdo comum para outras bancas, tá? Mas aqueles assuntos queridinhos da banca VUNESP. Então, simbora, pega o material e vamos analisar essas nossas questões. Gente, primeira questão, um conteúdo que despenca em provas. E você tem que saber isso. O trabalho com o nosso verbo no pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Quando você trabalha com pretérito mais que perfeito, você tem que saber que existem 3 maneiras de você representar. Ou você vai representar o pretérito mais que perfeito com a forma simples, que é aquele que traz a terminação "ra", comprara, falara, dissera, homenageara. Ou você vai trabalhar com a forma composta, com o tempo composto. O tempo composto, ele traz a forma tinha ou a forma havia mais o particípio do seu verbo. Lembrando que o particípio é aquele que normalmente traz a terminação "do". Olhar, olhado, vender, vendido, admitir, admitido. Então, no nosso exemplo, eu já fizera essas questões. Se eu tenho verbo com a terminação "ra", fizera, olhara, comprara, apagara, eu tenho verbo no pretérito mais que perfeito. Só que eu posso substituir a forma simples pela forma composta, usando tinha ou havia mais o particípio. Então, eu poderia ter usado aqui a forma tinha feito, tinha mais particípio, eu poderia ter usado havia feito, havia mais particípio. Tanto faz. Eu já fizera essas questões, eu já tinha feito essas questões, eu já havia feito essas questões. É tudo pretérito mais que perfeito. Essa substituição mantém a correção gramatical, mantém o sentido, mantém o tempo verbal, não altera nada na sua construção. Então, na nossa primeira questão, note que nós temos aqui, ó, havia morrido. É o havia mais o particípio. Eu posso usar tinha morrido, eu posso usar havia morrido, eu posso usar morrera. Existem 3 maneiras de você representar o pretérito mais que perfeito. Tinha morrido, havia morrido ou morrera. Essas 3 formas, elas estão no nosso pretérito mais que perfeito. Então, a expressão destacada, ela pode ser substituída sem prejuízo do sentido. Por qual forma? Morrera. Só troquei uma forma do mais que perfeito por outra que também está no pretérito mais que perfeito. Por isso que a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra A. Agora, gente, na próxima, o que você precisa visualizar na nossa questão 2? A questão 2, ela está trabalhando com o emprego dos nossos pronomes de tratamento de uma forma mais específica. Ela está trabalhando com a concordância. E eu preciso visualizar o seguinte: toda vez que você tiver um pronome de tratamento, você precisa fazer a concordância na terceira pessoa. Gente, todos os verbos e todos os pronomes precisam concordar em terceira pessoa. Então, quando eu uso uma forma como vossa senhoria, vossa majestade, vossa excelência, vossa magnificência, para qualquer pronome de tratamento, a concordância deve ser feita na terceira pessoa. Todos os verbos que você vier a empregar, todos os pronomes que você vier a empregar, eles vão aparecer na terceira pessoa. Então, se eu uso
Vossa Senhoria, que é um pronome de tratamento, eu vou colocar o meu verbo na terceira pessoa. Verbo assinar. Ontem eu assinei, tu assinaste, ele assinou. Ele, terceira pessoa. Por isso, Vossa Senhoria assinou. Assinaste é segunda pessoa. Tu assinaste. Assinastes é também segunda pessoa do plural. Vós assinastes. E o assinou realmente é a terceira pessoa. Mas, gente, lembra que eu falei que todos os verbos e todos os demais pronomes, eles devem aparecer na terceira pessoa. Note que aqui, ó, eu encontro o teu. Teu tá ligado ao tu, que é segunda pessoa. Vosso tá ligado ao vós, que é segunda pessoa. E o seu é um pronome de terceira. Todos os verbos e todos os pronomes vão ser empregados em terceira. Então você vai dizer: Vossa Senhoria assinou seu ofício. Então, pronome de tratamento. Todas as concordâncias devem ser empregadas na terceira pessoa. Agora, gente, olha a próxima, ó. Sua Senhoria. Sua Senhoria também é um pronome de tratamento. E, gente, se eu tenho um pronome de tratamento, a concordância, ela vai também ser empregada em que pessoa? Na terceira pessoa. Então, eu vou dizer, Sua Senhoria, ontem eu viajei, tu viajaste, ele viajou. O seu verbo vai ficar em terceira pessoa. Por isso, você vai empregar Sua Senhoria viajou. Agora, gente, cuidado com mais um detalhe. Eu falei, todos os verbos e todos os pronomes vão aparecer em que pessoa? Terceira. Mas dentro do próprio pronome, gente, você pode empregar, ó, Vossa Senhoria ou Sua Senhoria. Fora, não. Fora é sempre terceira pessoa. Mas dentro do pronome, você consegue encontrar essas duas formas. Vossa Majestade, Sua Majestade. Vossa Excelência, Sua Excelência. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você emprega o vossa dentro do pronome quando você fala com a pessoa. Então, eu estou falando com, digamos, Janaína. Janaína é chefe de um departamento. E aí eu vou falar com a Janaína. Se eu falo com ela, eu vou dizer: Vossa Senhoria assinou o seu ofício? Eu estou falando com a pessoa. Agora, eu uso a forma sua sempre que você fala da pessoa. Então, digamos que nós estivéssemos aqui falando sobre a Sônia. Então, a Sônia é uma chefe de departamento e a gente vai falar sobre ela. A gente vai falar dela. E aí eu vou dizer, a sua senhoria viajou. Então, falou com a pessoa, usou vossa. Falou da pessoa, usou sua. Dentro do pronome. Do lado de fora é sempre terceira pessoa. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Qual é a resposta? Qual é a resposta dessa questão 2? Olha lá, ele está aqui fazendo referência ao secretário do meio ambiente. Gente, olha o chamamento ali, olha o vocativo. Senhor secretário do meio ambiente. Ele está falando com a pessoa. Gente, se ele está falando com a pessoa, ele vai ter que empregar o quê, ó? Vossa Excelência. Tá vendo? Falou com a pessoa, é Vossa Excelência. Agora, do lado de fora, a concordância tem que ser feita em que pessoa? Terceira. Terceira, tá? Olha o que nós temos aqui, ó. Qual é a resposta, galera? Fala pra mim, ó. Aqui, ó, eu tenho, ó, tua. Tua é segunda. Aqui eu tenho vossa. Vossa é segunda. Deu pra perceber, gente? Aqui eu tenho, ó, sua, que é terceira. Poxa, Grazi, mesmo em um documento, sim. Se eu tô mandando, por exemplo, um documento pra Mônica, digamos que a Mônica seja a ministra da Educação.
Aí, Mônica, foi promovida, hein? Eu vou falar com a Mônica, mesmo que seja em um documento. Eu tenho lá, senhora ministra, informo a Vossa Excelência. Eu estou falando com ela. Deu para perceber? Vi que o pessoal ficou meio em dúvida aí, tá? Então, eu vou usar convidamos Vossa Excelência. Mesmo no documento, eu estou conversando com aquela pessoa. E aí, todos os demais pronomes têm que ser empregados em que pessoa? Terceira. Então, lá no finalzinho, dada a relevância das atividades dessa semana, a sua presença muito nos honrará. Deu para visualizar, gente? Tranquilo? Então, por isso, matamos a questão. A resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra E, tá? Então, convidamos Vossa Excelência para participar da semana e lá no finalzinho a gente vai fazer referência à presença dessa autoridade, é a sua presença, porque todos os verbos e todos os pronomes vão concordar em terceira pessoa, né? Isso aqui é muito cobrado exatamente, Carmen, quando eles trabalham com redação oficial, né? Mas isso aqui também é contemplado no conteúdo de gramática, classes gramaticais, emprego dos pronomes de tratamento, tá? Então, a resposta é, de fato, a nossa letra o quê? A nossa letra E. Agora, gente, aquela questão clássica, crase. Se você vai fazer uma prova da VUNESP, crase, concordância, são questões certas. Crase, concordância e valor dos conectores. Valor de conjunção, valor de preposição. Isso aí é assunto certo de aparecer na sua prova, tá? Então, nós temos aqui, ó, legal, Mônica. Então, aqui, crase. Quanto à saúde. Sempre que você encontrar um A, você vai visualizar primeiro se a palavra seguinte é uma palavra feminina. Então, no caso, saúde, a saúde é uma palavra feminina. Não é, opa, a Frida ficou louca aqui. Não é o saúde, é a saúde. Saúde é a palavra feminina. E se é palavra feminina, aqui na frente você tem o quê? Você tem um artigo. E você vai olhar se o contexto pede preposição. Nesse contexto, a palavra quanto é quanto a alguma coisa. Quanto a alguma coisa. Você tem aqui esse elemento pedindo pedindo uma preposição. Grazi, eu me enrolo, às vezes eu fico na dúvida se pede preposição ou não. Quando você tiver dúvida, gente, é só trocar a palavra feminina por uma palavra masculina. Se eu tivesse aqui a palavra crescimento, pode colocar qualquer palavra masculina. Eu faria quanto ao crescimento. Se diante da masculina você usa o ao, diante da feminina você vai usar a crase. Aquele contexto ele pede uma preposição. Se você consegue com facilidade olhar para a regência para ver se pede preposição, ótimo. Mas se fica com dúvida, troca pela palavra masculina que vai dar certo. Agora, gente, nós temos aqui, ó. Legal, Márcia, obrigada aí pela sugestão, hein? Vou anotar aqui, ver se a gente consegue mexer no cronograma. Na outra, quando eu digo, perfeito, Eduardo, ficaram a reclamar. Reclamar é o quê? É verbo. Não vai usar crase diante de verbo. Diante de verbo, a crase é proibida. Na outra, isso aqui é bem legal, o pessoal confunde muito isso. Quando você trabalha com o que? Com o que? Pronome relativo. Isso aqui é até cobrado em outro tipo de questão. Quando você trabalha com esse que, pronome relativo, você precisa observar a regência. Ou seja, se aquele contexto pede preposição ou não. Se você tem o pronome relativo, você vai olhar a regência desse elemento que aparece depois. Então, eu tenho, esta é a banca que comentei. O verbo comentar é quem comenta, comenta algo. Eu comentei a questão.
Eu comentei o erro. Quem comenta, comenta algo. Esse verbo não pede preposição. Se ele não pede preposição, eu simplesmente não vou colocar ali na frente. Esta é a banca que comentei. Na outra, eu quis dizer, eu comentei a banca. Na outra, esta é a banca que gosto. Gente, o verbo gostar é quem gosta, gosta de. Se o contexto pede a preposição, eu vou colocar aqui, banca de que gosto. Na outra, esta é a banca que me referia. Agora eu tenho quem se refere a. Se ele pede a preposição, eu vou jogar para cá. Mas eu quero que você veja isso. Esse elemento que nós jogamos para cá, ele foi a preposição. É a preposição que veio da regência. Não tem artigo para juntar ali. É a preposição sozinha. Se é a preposição sozinha, não pode haver crase. Um outro contexto, se eu tivesse assim, ó, a cidade que irei. Eu tenho o meu que, pronome relativo. E aí eu vou olhar para a regência, ó, verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Pediu a preposição, ó, joguei a preposição aqui para frente. Legal? Tranquilo? Então, aqui, ó, esse a foi preposição. Agora, Eduardo perguntou, Grazi, dependendo do contexto, pode comentar sobre algo? Pode, tá? Eu posso comentar algo, eu posso comentar sobre algo, vale também, tá? Mas ali eu escolhi comentar algo. Bem, vamos à próxima, então. O que eu quero que você olhe efetivamente é para a presença desse a. Esse a que está aparecendo ali na frente, ele é a nossa preposição, tá? Então, vamos ver. Todo filósofo está aberto à dúvida. Ele está aberto à dúvida. Gente, veja como aqui, ó, a dúvida é uma palavra feminina. A dúvida. Tenho ali a palavra feminina. E aí eu vou olhar se o contexto pede preposição. A dúvida é palavra feminina. Aí eu tenho o artigo aqui na frente. E eu sei que quem está aberto a alguma coisa. Eu tenho o contexto pedindo a preposição. E aí eu vou juntar os dois e eu vou colocar o acento. Ah, Grazi, fiquei enrolado. Vou usar o macete. Eu vou trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Eu vou colocar a palavra erro. O filósofo está aberto ao erro. Ele está aberto ao crescimento. Se diante da palavra masculina você usa o ao, diante da feminina você vai usar a crase. Agora, olha a outra. O porto a que chega. Olha essa estrutura. O porto a que chega. Você tem o que, você tem o pronome relativo, o porto ao qual ele chega, eu tenho o que, pronome relativo, eu vou olhar a regência. Eu vou olhar a regência. E, gente, o verbo chegar é quem chega, chega a algum lugar. Eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu cheguei a Paris. Quem chega, chega a algum lugar. Se o contexto pede a preposição, ó, você vai jogar a preposição aqui para frente. Então, esse a que você está colocando aqui na frente do que, ele é a nossa o quê? É a nossa preposição. Tudo bem? Então, esse a na frente do que é a preposição. E lá no finalzinho, ó, sempre disposto a zarpar, o elemento zarpar, ele é um verbo. E aí, na frente do verbo, não vai usar a crase. Essa daí foi tranquila. Esse finalzinho aí foi tranquilo, né, gente? Então, por isso, nós ficamos com a letra o quê? Com a letra A, com acento, sem acento e sem acento. Eu trouxe até mais uma questão de crase, que, como eu disse, crase é assunto muito importante, tá? Então, o que nós temos aqui? Ao encontrar essas palavras, aquele, aquela, aquilo, ao encontrar essas palavras,
Essas palavras, elas são pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. E esses pronomes demonstrativos, eles trazem como primeira sílaba a letra A. A letra A já é a primeira sílaba. Eu já tenho o A da própria palavra. E eu vou observar se o contexto pede uma preposição. Se o contexto pedir a preposição a, eu tenho que juntar a preposição a com a primeira sílaba. E isso faz com que a crase seja obrigatória. Ali não é preposição mais artigo, é preposição mais pronome demonstrativo. Então, quando eu faço quanto àquele caso, se eu tenho nesse contexto a palavra aquele, gente, sempre que encontrar aquele, aquela, aquilo, tenha consciência de que já existe o a aqui. Você vai olhar se o contexto pede a preposição. Eu tenho aqui, ó, quanto. É quanto a alguma coisa. Quanto a alguma coisa. Eu tenho aqui um contexto que pede uma preposição quanto ao crescimento, quanto ao esforço, quanto ao compromisso. É quanto a alguma coisa. Eu tenho um contexto que pede essa preposição. Eu junto os dois e a crase, ela é obrigatória. É a preposição mais o pronome demonstrativo. Gente, cuidado com isso, ó. Se eu tivesse submeteu-se, eu quero colocar aqui a palavra aquilo. Coloca a palavra aquilo aí. Como é que vai ser a forma correta? Aquilo com acento ou sem acento? Fala para mim. E aí? Faltou o C aqui do submeteu, mas completa para mim. Submeteu-se aquilo. Se eu tenho a palavra aquilo, a primeira sílaba é o A. Tem que olhar se o contexto pede preposição. Quando eu digo submeteu-se, quem se submete a alguma coisa. Submeteu-se ao castigo. Quem se submete a, pediu a preposição. Se pede a preposição, eu vou juntar os dois. E a crase realmente ela é o quê? Obrigatória. Tem que usar o acento. Ali é a junção da preposição com o pronome demonstrativo. Agora, gente, nós temos aqui um caso particular de crase, que envolve o que nós chamamos de locuções. Quando eu digo ele ficou à direita é o lugar onde ele ficou. Ele ficou à direita, ele ficou à frente, ele ficou à esquerda. Eu tenho ali um elemento que traz ideia de quê? Ideia de lugar. E quando você tem um elemento que traz ideia de lugar, isso aqui vai ser chamado de quê? De locução adverbial. Isso, exatamente, Zoraide. Tem que ter muito cuidado com essas locuções que normalmente trazem ideia de modo, ideia de lugar, ideia de tempo. Ele saiu às escondidas. É o modo como ele saiu. Ele sentou à esquerda. Foi onde ele sentou. Ele estuda às segundas. É quando ele estuda, é o tempo. Então, a ideia de modo, lugar e tempo, pense nessas locuções. E ao encontrar essas locuções, você só precisa focar se essas locuções são femininas. Então, eu penso aqui na palavra núcleo, que é a palavra direita, não é o direita, é a direita. A palavra direita é uma palavra feminina. E quando você tem essas locuções femininas, nas locuções femininas a crase é obrigatória, é um caso especial, tá? Então, locuções femininas, crase obrigatória. E aqui nós temos uma estrutura muito legal, gente. Essa questão 4 é bem bacana. O que que nós temos? Completando as lacunas dessa estrutura.
Quando se trata da relação com os animais, percebe-se uma certa tolerância à barbárie. Você pode trabalhar com a regra ou com o macete, tanto faz. Aqui, a barbárie. A barbárie é uma palavra feminina. Não é o barbárie, é a barbárie. É palavra feminina. Se é palavra feminina, aqui na frente você tem um artigo. E você vai olhar se o contexto pede preposição. É tolerância a alguma coisa. Tolerância a algo. Esse nome, ele pede uma preposição. Então eu vou juntar os dois e realmente eu vou colocar o acento. Ficou com dúvida? Troca por uma palavra masculina. No lugar de barbárie, eu vou colocar a palavra conflito. Percebe-se uma certa tolerância ao conflito. Se diante da masculina eu uso ao, diante da feminina eu vou usar a crase. Agora, como se houvesse uma ética, mas é uma ética à parte. Ah, eu quero farofa, mas eu quero farofa à parte. Eu quero feijão, mas eu quero feijão à parte. Você acha que essa expressão à parte traz uma ideia de quê? Fala para mim aí no chat. É algo à parte. Eu não quero algo junto. Eu quero algo separado. Eu quero algo à parte, separadamente. Você acha que isso traz uma ideia de quê? Fala para mim. Isso, vai ficar separadamente, é o modo como isso vai ficar, exatamente, é como isso vai ficar. Poderia ficar juntamente, mas vai ficar à parte, separadamente, é uma ideia de modo. E quando você trabalha com essa ideia, você tem a locução. Deu para entender, gente? Eu tenho aqui essa locução. E aí eu falei para você que quando existe a locução, você só vai olhar se a locução é uma locução feminina. E eu tenho aqui a palavra parte. Não é o parte, é a parte. Parte é feminino. Então eu tenho uma locução feminina. E nessas locuções femininas, cuidado, é um caso particular. Locução feminina, crase obrigatória. Ali não vai olhar regência. E na última, que não se aplica. Então, ó, o primeiro é com, já eliminei algumas. O segundo, não, o primeiro é com, sim. O segundo é com também. Já matou a questão. Mas olha aqui a ideia do aqueles, só para a gente reforçar esse raciocínio, né? Que não se aplica àqueles seres. Você viu que ao encontrar a palavra aquele, essa palavra é um pronome demonstrativo que traz como primeira sílaba o elemento a. Você agora vai olhar se o contexto pede preposição. Até para a gente reforçar. Sempre que encontrar aquele, aquela, aquilo, eu já tenho o a da própria palavra. Eu vou olhar se o contexto pede preposição. Se ele pedir, eu vou juntar e a crase será obrigatória. Então, eu tenho aqui a palavra aqueles e eu tenho aqui, ó, o verbo aplicar. O que se aplica a alguma coisa. Isso se aplicou ao homem, isso se aplicou ao processo. O que se aplica a alguma coisa. Eu tenho um contexto que pede uma preposição. E se ele pede a preposição, eu vou juntar os dois. E ao juntar os dois, a crase será o quê? Obrigatória. Gente, alguns até falaram, Grazi, interfere se ele tá no início, no meio, no final. Gente, isso não faz diferença. A posição não faz diferença. Então, aqui, ó, a resposta de fato é a nossa letra A. Agora, eu quero que você complete esse aqui para mim, ó. Qual é a forma certa?
Aquele aluno, basta essa análise. Fala para mim, vai ficar com acento ou vai ficar sem acento? Nem se preocupe com as tirinhas. Às vezes ela coloca, às vezes ela não coloca. Isso já é natural da banca, colocar tirinha ou não colocar. Gente, ó, cuidado, cuidado com as frases invertidas, hein? Tô vendo que o pessoal tá bem dividido aí. Olha lá, não importa a posição. Sempre que você tiver a palavra aquele, você tem a primeira sílaba que é o elemento A. Você tem que olhar se o contexto pede preposição, ó. Eu tô dizendo que essa análise, ela basta. Mas o que basta, basta a alguém. A análise basta ao aluno. A análise basta ao professor. O que basta, basta a alguém. Observe que se eu não tivesse o pronome aqui, eu diria essa análise basta ao aluno. É prova de que esse contexto pede a preposição. E se ele pede a preposição e eu quero colocar a palavra aquele, eu vou juntar a preposição, tá vendo? O contexto pediu a preposição com a primeira sílaba. Por isso vai dar aquele aluno, tá? Cuidado porque a frase está invertida. Essa análise basta a ele, basta ao aluno, basta aquele aluno com crase. Deu para perceber? Não importa a posição. Se o contexto pedir a preposição, vou até voltar aqui o que eu falei com vocês. Ao encontrar esses pronomes, aquele, aquela, aquilo, não importa a posição. Você vai olhar se o contexto pede a preposição, mesmo que seja numa frase invertida. Se pedir a preposição, vai juntar e a crase será obrigatória. Tudo bem, gente? Tranquilo? Suelen, obrigada aí pela sugestão, tá? Ó, o pessoal que chegou depois, não deixe de voltar aqui para observar essa estrutura, hein? O pessoal que tá falando, é palavra masculina. A gente comentou, volta o vídeo um pouquinho aí para pegar essa explicação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Legal, deu para visualizar? Ó, não quero nenhum aluno meu falando que é palavra masculina, hein? Nós comentamos aqui, não importa se é masculino ou se é feminino. Com aquele, aquela ou aquilo, se o contexto pedir a preposição, a crase será obrigatória, tá? Vamos lá, bora para a próxima. Entendido, gente? Dá um ok aí para mim. Foi? Agora, questão 5. Gente, essa questão tem aparecido muito. Ela destaca a preposição, ela destaca a conjunção e ela trabalha com alguns valores, né? Ela cobra a identificação de alguns valores. Então, nós temos aqui uma preposição que é bem tranquila, é a preposição para. Essa preposição ela pode ser usada com vários valores, tá? Eu posso usar para uma ideia de lugar, direção. Eu digo, apontei para o teto, em direção ao teto. Mas eu posso encontrar vários outros valores. Mas o valor mais cobrado em provas é a ideia de quê? De finalidade. Você assiste a aula para revisar o conteúdo. Você assiste a aula com essa meta, com esse intuito, com esse objetivo, com essa finalidade. Ele veio aqui para conversar. Ele veio aqui com esse objetivo, com essa meta. Então, na nossa questão, o ponto de vista dos animais não é necessariamente o nosso, por muito que eles façam para entendermos. Então, os animais, eles fazem muitas coisas. Mas eles fazem muitas coisas para quê? Eles fazem muitas coisas para nos entender. Eles fazem tudo isso com esse objetivo, eles querem nos entender. É esse objetivo, é essa meta, é essa finalidade. Então, nós temos aqui, ó, essa ideia de quê? Essa ideia de
finalidade. Agora, olha o sentido da outra. Mas a bênção, ela foi dada. Mas ela foi dada com a melhor das intenções. Você diz, Grazi, eu estudo com foco. Você estuda focadamente. É o modo como você estuda. Então, aqui eu estou dizendo ó, que eles deram a bênção. Mas eles deram a bênção com a melhor das intenções. Foi como essa bênção foi dada. Eles deram desse jeito, com boa intenção. Deu para perceber? Então, aqui ó, você tem essa ideia de quê? Essa ideia de modo. Legal? Legal, Elaine! Bacana! Agora, a palavrinha sobre, ela pode trazer alguns valores. Ela pode, por exemplo, trazer uma ideia de assunto. Eu falei sobre você. Você foi o assunto da minha fala. Mas eu posso dizer, eu deixei sobre a mesa. Sobre a mesa, posição superior. Onde eu deixei? Eu tenho ali uma ideia de lugar, especificamente uma ideia de posição superior. Então, nesse contexto, e a tartaruga não terá motivo para reclamar contra essa efusão espiritual sobre a sua carapaça. Né? O sobre ali, você tem essa ideia de posição, tá? De posição superior. Deu para visualizar, gente? Qual foi a resposta que vocês marcaram? Ó? Resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra B de bola. Legal, galera. Bacana. Agora, fala para mim, o pessoal que pegou o material e que analisou a questão. Qual foi a resposta da questão 6? Fala comigo. Bora. Só mexer aqui em algo. Tô aguardando seu feedback. Peraí, só fazer um ajuste aqui rapidinho. Bem, então, quanto... Tá. Questão 6. No trecho. Alguém que ali chegasse para me velar. Nós temos aqui, ó, o emprego da preposição para. Gente, como eu falei, existem vários sentidos para essa preposição para. A ideia mais cobrada é a ideia de quê? Finalidade. Ideia de finalidade. Nesse contexto, ó, alguém que ali chegasse para me velar. A pessoa vai chegar para quê? Ela vem para quê? Ela vem com que objetivo? Para me velar. Ela chega com essa finalidade. Então, nós temos aqui esse sentido de finalidade. Em qual das opções eu tenho o mesmo sentido? Eu quero a opção em que também existe essa ideia de finalidade. Na letra A, todos foram para o lado de fora da casa. Eles foram para onde? Eles foram para onde? Para fora. Existe aqui uma ideia de quê? Uma ideia de lugar. Agora, as crianças chegaram ao teatro quando o espetáculo estava para começar. O estava para começar é algo próximo, é algo que ainda não começou. Eu estava para falar com você. Eu tenho essa ideia de proximidade no tempo. Eu estou para, tá quase. É essa ideia de tempo, de proximidade temporal. Na letra C, essa daqui é muito legal. Uma banca que cobra muito esse valor é a banca CESP. Eu quero saber se vocês conseguem perceber esse valor. Quando eu digo para a Grazi, essa prova não será fácil. Para os alunos, as questões da prova de português não estavam difíceis. E aí, qual é esse valor? Quando eu digo para mim, para o professor, para os alunos, a ideia é de acordo com a visão dos alunos. Segundo a visão dos alunos, para a Grazi, de acordo com a visão da Grazi, conforme a visão da Grazi. Então, esse para que traz esse sentido do de acordo com, ele traz uma ideia de quê, gente?
Uma ideia de conformidade. Na letra D, por causa da chuva, as pessoas resolveram deixar a corrida para o outro dia. Para amanhã é tempo. Para o outro dia. Eu tenho essa ideia de dia, que é ideia de tempo. E na nossa letra E, o jovem economizou dinheiro, mas ele está economizando dinheiro para quê? Ele está economizando com que objetivo? Com o objetivo de comprar uma bicicleta nova. É para isso, é com essa meta. Por isso que a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra E. Tudo bem, gente? Tá claro? Deixe-me só ajustar o som aqui que tá dando um eco para mim. Tentei ajustar e nem consegui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. O som tá legal para vocês? Dá só um feedback aí para mim. Legal, legal, legal. Bom, tirei aqui. Alguma dúvida, galera? Bacana? Show! Isso, letra D é tempo, hein, galera? Perfeito. Na próxima, questão 7. Esses valores, como eu falei, gente, identificação de tempo, causa, finalidade, cara, isso tem caído muito em provas, não pode dar bobeira com isso, tá, gente? Então, nós temos aqui, as expressões destacadas apresentam correta e respectivamente quais valores? E use as opções para te ajudar, né? Será que a primeira expressão traz ideia de tempo, ideia de modo, ideia de meio? Quando você diz volta e meia, topei com pessoas que me julgavam morto. Gente, se você não conseguir identificar naquela frase, pense em outras frases do dia a dia. Volta e meia, eu erro essas questões. Volta e meia, eu estudo matemática. O que eu quero dizer? Volta e meia, eu erro. Volta e meia, eu acerto. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto. De vez em quando eu erro, de vez em quando eu acerto. Então, volta e meia traz essa ideia de quê? De vez em quando, tá? É de vez em quando. Por isso esse elemento, ele traz uma ideia de quê? Ele traz uma ideia de tempo. É o às vezes, é o de vez em quando. Na outra, essa daqui é muito legal, gente. Essa estrutura aqui é muito legal. Quando você faz isso aqui, ó, ele morreu de fome. Ele tremia de medo. Com frequência, não é sempre, a preposição de, a preposição por e a preposição com, gente, elas são sinônimas da expressão por causa de. Ideia de causa, qualquer candidato bem preparado tem que conseguir identificar. Quando eu digo que ele morreu de fome, o que aconteceu primeiro? Primeiro a pessoa morreu ou primeiro a pessoa sentiu fome? Primeiro a pessoa sentiu fome para depois ela morrer. É a fome que gera a morte. Foi a fome que provocou, que gerou a morte. E aí eu posso dizer que foi por causa da fome que, como consequência, ele morreu. Ele morreu por causa disso. Quando eu digo ele tremia de medo, primeiro a pessoa sente o medo para depois a pessoa começar a tremer. Foi o medo que gerou o tremor. A causa é aquilo que gera a consequência. O medo gerou o tremor. O medo provocou o tremor. Ele tremia por causa do medo. Quando eu digo, então, não foi desse susto, felizmente, que o meu amigo veio a morrer. Quando a frase é negativa, gente, você pode até facilitar interpretando como uma frase afirmativa.
Eu vou interpretar como uma frase afirmativa, ó. O meu amigo veio a morrer desse susto. Primeiro ele toma o susto, para depois ele morrer. Foi por causa do susto que, como consequência, ele morreu. Foi o susto que gerou a morte. Ele morreu por causa disso. Tudo bem, a frase é negativa. Eu estou dizendo que ele não morreu por causa disso. Mas interprete com sentido afirmativo que fica mais fácil. Primeiro ele sente o susto, depois ele morre. É o susto que gera a morte. Ele morreu por causa disso. Tudo bem? Então eu tenho ideia de tempo, ideia de causa. A resposta é a nossa letra A. Gente, ideia de causa é ideia queridinha das bancas organizadoras de um modo geral, né, gente? Tem que ter cuidado com isso. Exatamente, o pessoal confunde muito com modo. Ali não é modo, é a causa, né? A causa, ela começa primeiro. E a causa, ela gera consequência. Tem que olhar para isso. Legal? Agora, a próxima. A palavra até, ela pode ser usada para trazer uma ideia de limite. Você fala, Grazi, eu vou esperar até as 8. Ou seja, esse é o seu limite, você não vai passar das 8. Você diz, ele foi até o Rio de Janeiro, ele não vai passar de lá. Eu tenho essa ideia de limite. Agora, essa palavra até, ela pode trazer a ideia de inclusive. Grazi, eu acertei até a questão difícil. Eu acertei inclusive a questão difícil. E com esse valor, essa palavra até, ela vai ser chamada de palavra denotativa de inclusão. Até a Grazi ficou chateada. Inclusive, a Grazi ficou chateada. Então, nós temos aqui até as árvores ficam ansiosas com tanta propaganda. Até as árvores. Inclusive as árvores. Então, esse até, com sentido de inclusive, se ele pedir a classificação, palavra denotativa de inclusão. E é claro que ela vai trazer uma ideia de quê? Uma ideia de inclusão. Tudo bem? Tranquilo? Francisca, da Consulpan não, tá? Só da Consulplan. Bacana, galera. Agora a 9 não tem nem graça. Essa aqui é bem tranquila, vocabulário, né? Sempre cai uma zinha envolvendo o sentido das palavras. Às vezes a Vunesp pega pesado, hein? Coloca umas palavras loucas, às vezes ela coloca algumas palavras tranquilas, palavras do dia a dia, né? Então nós temos nesse trecho e se reduziriam a meros espectadores, né? São meros espectadores. Meros. Simples, sem grande importância, né? Meros espectadores, são simples espectadores. É esse o valor. Não tem a ideia de algo que é único, atento, inquestionável, especial. Não, né? Meros. É qualquer um. Então, a resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra D. Agora vamos à questão mais legal. A questão mais legal da nossa aula de hoje. E aquela questão que vai aparecer. Cara, quem faz VUNESP, quem faz FCC, tem que analisar com muita tranquilidade questão de concordância verbal. É aquela questão certa de aparecer nessas duas bancas. VUNESP e FCC cobram concordância. As outras bancas cobram? É claro, né, gente? Mas VUNESP e FCC, elas cobram com frases maiores, com frases mais trabalhosas. Tem que ter atenção a esse ponto, hein? Se ainda não estudou, tem que estudar, hein, galera? É muito importante. Bem, o que a gente precisa, então, visualizar? Primeiro, o trabalho com o verbo existir. Se o verbo existir aparece escrito, esse verbo, ele necessariamente concorda com o sujeito.
O verbo existir, ele tem sujeito sempre. E ele vai concordar com o sujeito. Então, nós temos, ó, existiam falhas no sistema. Olha aqui o verbo existir. Eu vou procurar o sujeito. O que existia? Falhas. Falhas existiam. O verbo existir, ele vai concordar com o sujeito dele. Agora, não pode confundir a análise do verbo existir com a análise do verbo haver. Se o verbo haver estiver no sentido de existir, esse verbo haver, ele é um verbo impessoal. E esse verbo haver impessoal, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Quando eu digo havia falhas no sistema, isso aqui é o verbo haver no sentido de existir. E o haver no sentido de existir é impessoal, é terceira pessoa do singular. Havia, houve, haverá, tem que ser empregado na terceira pessoa do singular, tá? Consulplan, o pessoal que vai fazer aí, ó, concurso de Minas, Consulplan. Guarda aí que a gente vai fazer uma live depois. Agora, gente, essa estrutura aqui. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto e indireto. Nos dois casos, o verbo é transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede o complemento sem preposição. O complemento sem preposição é chamado de objeto direto. Mas diga para mim, quando o verbo transitivo direto traz a partícula ser, o que é essa partícula ser? Quando eu tenho verbo transitivo direto, o que é a partícula ser? Perfeito, Ana. Ó, Kate perguntando sobre IDCAP. Temos sim, tá? Temos a turma de questões da IDCAP. Perfeito, galera. Quando o verbo transitivo direto traz a partícula ser, essa partícula ser é partícula apassivadora. Gente, sempre que você coloca a partícula passivadora, o objeto direto ele vira o seu sujeito. E isso é muito importante, porque o verbo, gente, ele concorda com o sujeito. Eu tenho sujeito na frase. E aí o verbo vai concordar com o sujeito. Olha o exemplo. Deram-se as apostilas aos alunos. Verbo dar. Quem dá algo a alguém. Deram o quê? As apostilas. Deram algo, objeto direto. Deram a quem? Aos alunos. Olha o complemento com preposição. Esse é o objeto indireto. Você dá algo a alguém. Por isso, seu verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. E quando o verbo transitivo direto e indireto, esse ser é uma partícula apassivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto, ele vira o sujeito. E se o seu sujeito aparece no plural, o seu verbo fica no plural. Deram-se as apostilas foram dadas. Sujeito no plural, verbo no plural. Bacana? Gente, o pessoal que vai fazer prova aí da Consulpan, fica tranquilo. Consulpan é uma banca tranquila, parecida com o IBFC, até parecida com a Consulplan, tá? A OCP. É uma banca mãe, fica tranquilo. Só continua estudando, hein? Na outra, gente, ó, o pessoal falando Consulpan, fica tranquilo, banca boa. Mais fácil que a Vunesp, hein? Agora, na última estrutura, gente, quando você trabalha o verbo fazer na indicação de tempo, seja um tempo decorrido,
seja um clima, qualquer ideia de tempo, faz 5 minutos, faz 10 meses, faz verões intensos. O verbo fazer indicando tempo, ele é um verbo impessoal. E esse verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular também. Então, nós temos aqui, ó, faz 10 anos. Olha o verbo fazer indicando tempo. Faz 5 minutos, faz 10 horas. Fazer indicando tempo é impessoal e ele é empregado na terceira pessoa do singular. Bacana? Vamos lá, ó. Pessoal falando para a Polícia Penal de Minas, com certeza, no finalzinho eu comento com vocês. Então, nessa questão 10, ai, gente, até antes de corrigir a questão 10, eu pedi uma ajuda a vocês. Se vocês tiverem provas da banca IBAN, tá? Provas de 2025 da banca IBAN e da banca IDECAM, mandem para mim, tá? Porque são bancas que não têm liberado as provas. Eu tenho várias que os alunos me mandaram, mas eu não tenho todas as provas aplicadas, tá? Então, quem tiver prova da banca IBAN e da banca IDECAM de 2025, mandem para mim, mandem para o meu suporte, porque eu gosto de acompanhar todas as provas, tá? E algumas eu não consegui, tá? Algumas que aconteceram em cidades até mais com menos alunos, com menos candidatos inscritos, né? Então o pessoal não mandou. Então manda para mim, hein? Vamos lá. Agora, questão 10. Isso é ruim, né? A banca fica escondendo a prova. Não quer mostrar para a gente não entrar com recurso. Questão 10. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. E aí nós temos, ó, letra A. Existe muitas pessoas. Que feio! Olha o verbo existir. O verbo existir, ele precisa concordar com o sujeito dele. O que existe? Muitas pessoas, tá vendo? Ó? Olha aqui o nosso sujeito. E aí eu vou concordar, tá? Muitas pessoas existem. Sujeito no plural, verbo no plural. Muitas pessoas existem. Na outra, nós temos sempre houveram notícias falsas. Gente, olha aqui o verbo haver. E é o verbo haver no sentido de existir. Sempre existiram notícias falsas. Haver no sentido de existir é verbo impessoal. Por isso esse verbo tem que ser empregado na terceira pessoa do singular. Haver no sentido de existir é impessoal, é terceira pessoa do singular, tá? Então, houver necessariamente no singular. Na outra, nós temos é imprescindível que se ensinem às pessoas maneiras. Ó, nós temos aqui alguns verbos, né? Existe aqui o verbo ser, existe aqui o verbo ensinar, existe aqui o verbo identificar. Então, aqui, ó, é imprescindível que se ensinem às pessoas maneiras de identificar notícias falsas na internet. Vou deixar até para analisar por último essa daqui. Vou olhar a letra D. Letra D. Um dos maiores desafios atuais são... Que feio. O que é um dos maiores desafios? Ele está falando de um. Gente, um é singular. Um é um dos maiores desafios. Um é o combate. Já está errado ali. Além... Não, esse aí é o problema, né? Agora aqui, ó, é o combate aos discursos de ódio. Quando você trabalha com a palavra que, você vai resgatar uma ideia anterior. Nesse caso, como eu tenho um verbo no plural, eu vou resgatar uma ideia no plural. O combate aos discursos de ódio que se proliferam nas redes sociais. O que se prolifera nas redes sociais? Os discursos de ódio, ó. Esse que está recuperando essa ideia anterior. São os discursos de ódio que se proliferam. E na letra E, nós temos, ó, fazem alguns anos.
fazem alguns anos. Então, nós temos aqui, ó, olha o verbo fazer indicando tempo. E quando o verbo fazer indica tempo, ele tem que ser empregado no singular. Tem que ser empregado no singular. Eu vou dizer faz. Agora, gente, em relação à palavrinha um, eu percebi que alguns ficaram com dúvidas. Se eu fizesse assim, ó, 2 advogados. Eu vou dizer, um dos advogados venceu ou venceram? Fala para mim, até pelo sentido você consegue matar isso. Quando eu digo que é um dos advogados, eu não quero dizer que são os advogados. Eu quero dizer que eu tenho um. O núcleo é aquele que está sem a preposição. Eu quero dizer que é um, tá? Se é um dos advogados, foi um que venceu. Aqui é a mesma coisa, ó. Um dos maiores desafios. Eu tô dizendo que eu tenho um. E um é. Se eu tenho um, tem que ser singular, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Vem, perfeito. Agora, só pra gente comentar com mais detalhes a letra C, quando eu faço isso aqui, ó, é válido resolver questões. Eu vou procurar o sujeito desse é. É válido resolver questões. O que é válido? O que é válido resolver questões? Eu quero dizer que resolver questões é válido. Então, resolver questões, isso aqui é o nosso sujeito, ó. Esse sujeito, ele tem um verbo. E quando o seu sujeito tem um verbo, ele é chamado de sujeito oracional. Até para facilitar a sua vida, você pode trocar o sujeito oracional pela palavra isso. E eu quero dizer que isso é válido. Quando você trabalha com esse sujeito oracional, que é um sujeito que traz verbo, você vai fazer a concordância na terceira pessoa do singular, tá? Isso é válido. E aí eu tenho aqui, ó, na letra C, é imprescindível que se ensinem às pessoas maneiras. E eu vou procurar o sujeito desse é aqui, ó. O que é imprescindível? O que é imprescindível? Que se ensinem às pessoas maneiras. É isso que é imprescindível. Gente, esse blocão, ele está funcionando como sujeito, ó. É um sujeito que tem um verbo. E o sujeito que tem um verbo, ele é um sujeito oracional. E quando você trabalha com o sujeito oracional, você pode trocar pelo isso. Isso é imprescindível. E esse verbo, ele fica no singular. Tudo bem? Então, isso é imprescindível. Agora, eu quero que você veja esse outro verbo aqui, ó. Esse outro verbo. Por que esse verbo está aparecendo no plural? Já estou dizendo que tá certo. Mas por quê? Por que esse verbo tá certo? E Edmundo tem que substituir, tá? Aqui a ideia é isso é válido, isso é imprescindível, tá? É dessa forma. Olha o que nós temos. Esse verbo ensinar, quem ensina, ensina algo a alguém. Quem ensina, ensina algo a alguém. Vai ensinar o quê? Maneiras. Vai ensinar algo, objeto direto. Vai ensinar a quem? Às pessoas. Olha aqui o complemento com preposição. É o objeto indireto. Quem ensina, ensina algo a alguém. Por isso esse verbo ensinar aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E aí volta ao que nós estudamos. Quando o verbo transitivo direto e indireto traz a partícula C,
Não importa se a partícula C está antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. A posição não faz diferença. Quando ela está ligada a verbo transitivo direto e indireto, esse C é partícula passivadora. Se eu tenho verbo transitivo direto e indireto com o C, esse C é a partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto vira o sujeito. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo fica no plural. Que se ensinem maneiras, que maneiras sejam ensinadas. Sujeito no plural, verbo no plural. Tudo bem? Então está perfeita essa estrutura. Por isso que a resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra C. Legal, Wagner. Obrigada aí pelo envio, hein? Bacana. Pode deixar, Bárbara. E aí, ó, o pessoal que vai fazer TJ, Rio de Janeiro, FGV. Bora detonar, hein? Deu para entender, gente? Tá claro. Obrigada aí pela sugestão, gente. Tô anotando aqui a sugestão de vocês. Vamos pensar aí nas outras bancas. E, gente, não adianta. E não adianta eu chegar e colocar só questão bobinha. Não. O trabalho com sujeito oracional, partícula passivadora, cara, são elementos frequentes em provas da VUNESP, tá? Já vai esperando uma questão dessa, cara. Isso vai aparecer na sua prova, tá? Não tem jeito.